Paz e graça, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos a este debate histórico entre dois gigantes da Reforma Protestante, Martinho Lutero e João Calvino, transmitido exclusivamente através do canal Pensamento Cristão. Hoje, temos a oportunidade única de ouvir as perspectivas desses dois grandes homens de Deus sobre algumas das questões teológicas mais fundamentais que moldaram a Igreja Cristã. Eu sou Jafé Jário e estarei aqui para moderar este debate. O objetivo não é um simples confronto, mas uma busca pela verdade. O que queremos é que, ao final, todos nós tenhamos uma compreensão mais profunda da palavra de Deus e do que esses dois grandes teólogos ensinaram. O formato será simples. Cada um terá tempo para apresentar seu argumento, e eu farei algumas perguntas para aprofundar os pontos de divergência. Ao final, eles terão a oportunidade de dar suas considerações finais. Vamos começar. O primeiro ponto será a presença real na Eucaristia. Vamos iniciar com um ponto de grande importância: a presença real de Cristo na Eucaristia. Lutero, você afirmou que Cristo está realmente presente na ceia do Senhor. Você poderia explicar por que acredita nisso? E Calvino, qual é a sua visão sobre a questão? Sim, Jafé, e agradeço pela oportunidade. Eu defendo que, quando Cristo disse, "Este é o meu corpo e este é o meu sangue", ele estava falando de maneira literal, não simbólica. Como vemos em Mateus 26, 26, 28 e em 1 Coríntios 11, 23, 26, onde Paulo fala sobre o corpo e o sangue de Cristo, não podemos entender isso como um mero simbolismo. Cristo, sendo Deus, tem poder sobre a realidade material, e sua presença é real, embora misteriosa, na ceia. A palavra "este", em Mateus 26, 26, não é um símbolo, mas é a realidade. A presença de Cristo na Eucaristia é um mistério, mas é uma realidade que precisamos aceitar pela fé. 1 Coríntios 10, 16 fala da comunhão do sangue de Cristo, um relacionamento real que ocorre na ceia. Não podemos simplesmente ignorar isso. Lutero, eu respeito seu ardor pela Escritura, mas a presença de Cristo, embora seja real, não é física. Como mencionei em João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Quando Cristo fala em João 6,51 sobre ser o pão da vida, ele está nos ensinando algo espiritual. Ele nos oferece alimento espiritual, e não devemos tratar a ceia como se o pão e o vinho se transformassem fisicamente no corpo e sangue de Cristo. Em 1 Coríntios 11, 29, Paulo fala sobre discernir o corpo de Cristo, e isso implica uma comunhão espiritual, e não uma transformação física dos elementos. A presença de Cristo é verdadeira, mas é uma presença espiritual, acessada pela fé, não pela transformação material dos elementos. Efésios 1, 22, 23 nos lembra que a Igreja é o corpo de Cristo, e o que é importante é que estamos unidos a Cristo por meio da fé, não pela mudança física dos elementos. Interessante. Lutero defende uma presença real e misteriosa de Cristo na ceia, enquanto Calvino a vê de forma espiritual. O segundo ponto será a predestinação e a eleição. Agora, vamos para um ponto de grande divergência entre vocês dois: a predestinação e a eleição. Calvino, você tem uma visão clara sobre a soberania de Deus e a predestinação. Lutero, você também defende a liberdade humana. Mas como você enxerga o papel da graça de Deus nesse processo? Calvino, vamos começar com você. Eu creio que a predestinação é um princípio claro nas Escrituras. Como vemos em Efésios 1, 4, 5, Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Isso nos diz que a eleição não depende da nossa escolha, mas da graça soberana de Deus. A nossa salvação não se baseia em qualquer mérito ou decisão nossa, mas unicamente na vontade de Deus. Em Romanos 8, 29 e 30, Paulo fala sobre os predestinados, dizendo que Deus os conheceu de antemão e os predestinou. Eu creio que a eleição é irrevogável e que a graça de Deus é irresistível. Em Romanos 9,16, Paulo declara:
Portanto, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que usa a sua misericórdia. Deus escolhe conforme sua vontade, não conforme as ações humanas. Calvino, respeito muito sua visão, mas não posso aceitar que a vontade humana seja completamente subjugada à escolha divina de uma maneira que elimina a nossa responsabilidade. Deus é soberano, sim, mas ele oferece sua graça de maneira convidativa, e a resposta humana é necessária. Em 1 Timóteo 2,4, lemos que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que venham ao conhecimento da verdade. Como pode isso ser verdade se Deus já escolheu quem será salvo, sem levar em conta a resposta do ser humano? A Escritura fala que a graça de Deus é oferecida a todos, e em Deuteronômio 30:19, ele diz: escolhe a vida para que vivas. A responsabilidade humana é crucial para que a graça de Deus seja eficaz. Não podemos reduzir a salvação a algo puramente determinístico. Interessante, Lutero e Calvino. Ambos concordam que a salvação é pela graça, mas há uma diferença crucial quanto à liberdade humana e à soberania divina. Lutero, você acredita que a escolha humana responde à graça, mas também tem um papel ativo, enquanto Calvino defende uma eleição irrevogável e irresistível. O terceiro ponto será a Igreja e o governo eclesiástico. E agora, vamos para um ponto vital para o funcionamento da Igreja: a organização e o governo eclesiástico. Lutero, você defende um certo tipo de autoridade na Igreja, enquanto Calvino propõe um sistema mais simples e descentralizado. Lutero, qual a importância da autoridade eclesiástica e como ela deve ser exercida? A Igreja de Cristo não é apenas uma comunidade de crentes, mas deve ser governada por uma autoridade espiritual que protege a pureza da fé e a prática dos sacramentos. Cristo estabeleceu uma estrutura de liderança, e em Mateus 16:18, ele diz a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é o corpo de Cristo, e ela precisa de um governo que administre os sacramentos e preserve a doutrina pura. Como vemos em Hebreus 13:17, aqueles que têm a responsabilidade de ensinar devem ser obedecidos, pois têm de prestar contas das almas. Em 1 Timóteo 3:1-13, Paulo nos fala sobre a qualificação de líderes, que são encarregados de manter a ordem e a pureza na igreja. A liderança da igreja deve ser respeitada e reconhecida como uma autoridade espiritual que promove a edificação da fé dos crentes. Lutero, eu entendo sua visão sobre a autoridade eclesiástica, mas não podemos retornar ao modelo do papado. Cristo é o único cabeça da igreja. A Escritura nos ensina que a liderança deve ser coletiva e simples, com presbíteros e diáconos, conforme Atos 14:23 e 1 Timóteo 3. O sacerdócio de todos os crentes significa que todos têm acesso direto a Deus, e a igreja deve ser governada por aqueles que são fiéis à palavra, mas sem a necessidade de uma autoridade centralizada. A igreja não deve ser uma instituição hierárquica, mas uma comunidade de fé. A liderança deve ser humilde, conforme 1 Pedro 5:1 e 4, e a comunhão de todos os crentes deve ser preservada. O foco não deve ser a autoridade do homem, mas a fidelidade a Cristo e sua palavra. Que debate extraordinário, meus amigos! As diferenças de opinião aqui são evidentes, mas o que realmente une Lutero e Calvino é sua paixão pela verdade bíblica e pelo reino de Deus. Agradecemos a ambos pela clareza de seus argumentos e pela maneira respeitosa com que abordaram os pontos de divergência. E, ao final, todos nós aprendemos mais sobre as riquezas da teologia cristã e o desejo de ser fiel à palavra de Deus. Até o próximo debate.